Olá, amigos, que Deus abençoe a todos. Está no ar o seu programa Histórias de Sucesso nessa sexta-feira para abençoar a sua vida. Fique conosco nessa programação. Eu tenho certeza que essa programação irá despertar a sua fé. Fé essa para mudar a história da sua vida, tá certo? Sabe que tem muitas pessoas que a sua vida começou muito bem, mas de um tempo para cá as coisas só vêm indo de mal a pior, vêm só declinando. De repente esse seja o seu caso. Mas, minha amiga e meu amigo, saiba que para essa situação, para esse quadro, nada está perdido. Existe sim uma solução e você vai ver isso por meio dessa programação. Inclusive, eu gostaria de mostrar para você agora uma matéria que fala sobre a cocaína. Você sabia que Londres é a capital da cocaína na Europa, segundo estatísticas de 2015? De repente você tem um familiar que é viciado e, inclusive, essa droga tem destruído a sua vida e você tem sido prejudicado por conta disso. Acompanhe essa matéria, daqui a pouquinho eu volto com todos vocês falando mais sobre esse assunto. Orlando, na Flórida, é uma cidade que atrai turistas do mundo inteiro que estão em busca de diversão, entretenimento e um pouco de magia para suas vidas. Dizem que aqui os sonhos se realizam. Mas hoje nós vamos conhecer uma realidade bastante diferente, o submundo das drogas aqui nos Estados Unidos. Quem nos acompanhou para contar mais sobre o tráfico e as drogas foi o Rudy. Rudy foi criado nos Estados Unidos, mas fala português porque nasceu na República de Cabo Verde, ilha localizada na costa da África Ocidental. Eu vivia num apartamento com os amigos meus, que a gente compartilhava o apartamento, e pouco a pouco eles foram me apresentando, quer dizer, para fumar uma maconha hoje, fumei hoje, passados dias, mais um pouco. Aí fui pouco a pouco, mas passando o tempo, quando eu dei conta, eu já estava tão envolvido. Era fumar todo dia. A gente colocava o capacete, né? E o fumo que a gente tirava do cigarro, a gente tirava o fumo e fechava o vidro do capacete. Para que tudo aquele fumo ficasse dentro do capacete, eu podia ficar mais high. Aí eu busquei, então, não só também de usar, mas também eu vi uma oportunidade de querer fazer um dinheiro com isso. E aí que eu comecei o quê? Eu comecei a vender. As drogas faziam parte do dia a dia de Rudy. Primeira coisa, eu levantava da cama, eu já tinha o charuto já pronto, porque eu já preparava ele um dia antes. Tinha vários. Eu fumava logo cedo. E ele relembra a pior experiência. E aquele dia eu lembro que eu comecei a fumar logo cedo. Assim que eu me levantei, comecei a sentir o corpo a tremer, né? Comecei a sentir mal, assim, o coração começou a bater forte. Até que eu cheguei, assim, fui ao hospital, né? Porque a palpitação do coração foi tão rápido. Então os amigos meus falaram, não, vamos ter que levar para o hospital, aquela coisa toda. Cheguei no hospital, colocaram várias coisas na veia, todo suor, tudo isso. Rudy sentiu todos os sintomas de uma overdose, mas para os médicos ele estava normal. Hoje eu entendo o que era aquilo. Que aí já começou o quê? Começou a ter problema espiritual. A história de Rudy se confunde com a do jovem Joey, de 20 anos. Ele é usuário de drogas. Integrante de uma gangue americana, Joey já foi preso acusado de espancar outro rapaz de uma gangue rival. Neste vídeo, que faz apologia às drogas, ele aparece armado. Conversei horas com ele, mas Joey não quis gravar a entrevista. Essa é a irmã dele. My brother, he would, before, when I wasn't living here in Pompano, I would see him selling drugs or even doing drugs as well. So it was a big part of my life as well, but I would never do it. Recentemente, o pai e a irmã de Joey iniciaram o tratamento para a cura dos vícios pelo garoto. Ele já está melhor e em breve mostraremos o desfecho dessa história, que certamente será de vitória, assim como a de Rudy. Então, para você, qual é a relação entre o vício e a vida espiritual de uma pessoa? Olha, Eduardo, o vício é um espírito, né? Ela é um espírito. Até que, por exemplo, no meu caso, uma das partes, a maior dificuldade que eu tinha era... A maior guerra que eu tinha mesmo era a guerra interna dentro de mim.
que eu querendo deixar aquilo, né, o vício, e não conseguia, mas ao mesmo tempo eu queria o mundo. Após muito sofrimento causado pelas drogas, Rudi procurou a Universal nos Estados Unidos, fez o tratamento e hoje vive feliz e saudável, curado. Pode dar às pessoas remédio, pode fazer teste, pode fazer tudo, mas se não faz o trabalho espiritual para arrancar o mal, né, dentro da pessoa, não tem como. E assim o trabalho realizado pelo bispo Rogério Formigoni ultrapassa fronteiras, cura os viciados e dá apoio às crianças e adolescentes para que elas não se envolvam com essa triste realidade. Eu não tinha direção para a minha vida financeira. Todo o curso que eu tentava fazer não conseguia, mudava de ideia. Eu tinha problemas de vício com o cigarro, com a droga, há 25 anos. Hoje, pastor, eu terminei a minha faculdade em gestão de empresas. Eu não tenho problema mais de vício, já fui curada de todos os vícios, qualquer vício. Zero 20-727-21010, esse é o número onde você pode ligar, desabafar, inclusive colocar o seu nome para o momento da oração. Caso você preferir, pode enviar o e-mail para pr-josias@hotmail.com. Nós estaremos ajudando você. De repente você é uma pessoa que traz esse problema de vício e às vezes para você não parece ter saída. Você sabe que tem pessoas que cada dia que se passa, ela tem se aprofundado mais ainda nos vícios. Ela começou com um vício mais leve, ela começou com uma droga mais leve, por curiosidade, por aventura, e cada dia ela vai se aprofundando e hoje em dia ela se encontra envolvida nesse vício e ela não sabe nem mais o que fazer. Ela já perdeu tudo, ela já perdeu o trabalho, ela já perdeu a família, ela já perdeu o casamento. Tem pessoas que perderam a sua identidade. Tem pessoas até que nem mais se conhecem por conta do vício. De repente você seja uma pessoa assim ou tem um familiar que tem sofrido com isso. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Agora, você tem que entender que para o vício tem cura. É isso mesmo. Sabemos que há clínicas que fazem tratamentos e elas não garantem. É verdade que as clínicas não garantem a cura do viciado. Mas, minha amiga e meu amigo, aqui no Centro de Ajuda nós temos provado que vício tem cura. E a prova disso é o Luiz. Olha só a história do Luiz, que tinha sérios problemas com esse tipo de vício. E ele foi liberto. Acompanhe a história do Luiz, daqui a pouquinho eu volto com você. Teve noites de eu vir pro parque
15, 20 vezes, ligava e eles vinham, traziam, eu voltava, ia. E a minha vida se tornou totalmente uma bagunça. Eu sempre tive tudo, meu pai sempre me deu tudo, minha mãe sempre me deu tudo, eu fui uma criança normal. Eu comecei a usar drogas com 15 anos de idade, comecei com cigarro, com a bebida, e pela amizade com amigos e tudo eu comecei a cheirar cocaína, comecei a frequentar clubes, baladas, boates, e já foi aonde que eu conheci o êxtase. Há 11 anos atrás, a minha família veio para Londres, que chegando aqui eu pensei que ia ser totalmente diferente, porque eu tinha deixado a amizade no Brasil, tinha deixado as drogas, eu pensei que aqui ia ser tudo diferente, mas foi que quando eu cheguei aqui que eu conheci pessoas que usavam drogas também, e foi aonde que começou, aí que eu experimentei as drogas mais pesadas mesmo, porque eu comecei a usar drogas que a maioria das pessoas não conhece hoje em dia, que são drogas sintéticas como ketamina, como GHB, como mefadrona e muitas outras tipos de drogas. Eu não podia usar droga em casa, eu vinha pra cá, que é perto da minha casa, e eu me escondia aqui e usava droga aqui, nesse parque, muitas vezes, durante a noite, de madrugada, durante o dia, não tinha hora. A hora que eu tinha a droga, eu vinha pra cá. Era um lugar que eu gostava de vir, que eu ficava sozinho, ficava à vontade. Eu gostava de sentar e pôr vários tipos de droga na minha frente. Eu usava um pouco de um pouco da outra e ia misturando. Eu acordava de manhã para ir trabalhar e eu cortava esse parque totalmente com depressão. Já cortei esse parque várias vezes chorando. Era uma coisa muito triste para mim. Eu perdi tudo, eu perdi o contato com a minha família, eu perdi a dignidade, eu perdi a vontade de viver, eu perdi tudo, eu já não tinha nada mais restando. Perdi tudo que uma pessoa pode ter, eu perdi. Já estava pensando como que eu ia me matar, o jeito que ia doer menos e tudo, já tinha me entregado. Eu tenho uma tia que mora no Brasil e ela é minha tia madrinha, ela me mandou um livro do Brasil para mim, A Última Pedra. Eu peguei a pedra de crack e coloquei em cima do livro, em cima do cachimbo que tem desenhado no livro. E fiquei fumando e olhando para o livro. Leio ou não leio. Acabou quando eu acabei de fumar a droga, o crack, eu abri o livro e comecei a ler ele. Realmente eu já levantei, limpei meu quarto inteirinho, peguei a cinza, peguei os tocos de cigarro, peguei a lata que eu tinha fumado do crack, joguei tudo fora, fumei meu quarto inteirinho e falei, hoje à noite eu vou para o Universal. E foi engraçado porque quando eu cheguei lá, tava cheio de gente na reunião que estava tendo, e o pastor perguntou se tem alguém que tem um problema com vício de droga aqui, tem alguém que quer ser curado. E eu fui até na frente de todo mundo e falei, eu sou usuário de droga faz 15 anos, eu preciso de ajuda, eu já não estou aguentando mais. E foi a hora que eles me recolheram, o pastor me aceitou, falou que eu ia sair de lá um homem curado, eu ia sair de lá uma pessoa que não ia ter mais vício, e eu acreditei no fundo do meu coração, e aconteceu. Eu saí da Universal aquele dia, curado, isso faz 97 dias, e eu não tenho mais vontade nenhuma de usar droga, eu não tenho mais vontade, eu não penso mais na droga, e eu me entreguei a Jesus Cristo, eu me entreguei minha vida a Deus. Eles falam que mágica não é mágica não existe, mas minha vida mudou completamente, de um dia para o outro, da água para o vinho, minha vida mudou. Eu estou conquistando as coisas de volta que eu perdi durante esses 15 anos que eu fui escravo para a droga. Eu estou conquistando a cada dia que passa, é uma conquista, é uma coisa que eu pego de volta que eu tinha perdido. Eu amo a minha vida agora, eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu sou uma pessoa que eu acordo todo dia, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar do lado do meu pai, a oportunidade de estar do lado da minha mãe. Eu agradeço a Deus pelo trabalho que eu tenho. Eu não sei explicar, eu poderia ficar aqui falando 2 dias, 3 dias, 4 dias, eu não sei explicar o que aconteceu. É uma coisa abençoada, é uma coisa de Deus. É uma coisa de Deus, é a fé. A fé é uma coisa de Deus, é uma coisa maravilhosa. Não tem explicação, vocês me desculpem, mas eu não sei explicar.
água que limpa, que liberta, a água que cura. A medicina comprova e dá a lista das doenças exatas que a água é capaz de curar. A água é um elemento essencial para a nossa sobrevivência. É um elemento símbolo do Espírito de Deus. Mas nós vamos orar e essa água, pessoal, vai se tornar a água do reavivamento. Um tratamento espiritual que já mudou muitas vidas e pode mudar a sua também. Não existe leucemia. E não tem nada, graças a Deus. Está curada. Fizemos exames todos, médico diz que não tem nada. Você pode ter a força e a fé para conquistar a cura que tanto precisa. Prepare a sua garrafa com água e traga para ser consagrada no centro de ajuda mais próximo de você. O tratamento espiritual mudou minha vida. Pode fazer o uso que vai dar certo. (020-7272-1010), você pode continuar ligando e receber ajuda espiritual, tá certo? Agora eu gostaria que você, minha amiga e meu amigo, entendesse que quando a pessoa ela faz um pacto com Deus, quando ela busca Deus, quando ela se torna para Deus, é aí que as coisas começam a mudar. Você não vai vencer sozinho. Sabe por que muitas vezes você não consegue vencer? Porque você tem tentado vencer sozinho, essa é a verdade. Você tem tentado com a força do seu braço. Você tem tentado resolver a situação sem a ajuda de Deus. De repente você tem até a ajuda de terceiros. Ajuda de fulano, de Beltrano, mas você não tem se tornado para Deus. E essa é a verdade. Por isso que você não tem vencido. E nós não estamos falando aqui de religião. Muitas vezes você tem uma religião, você vai em uma religião, mas você não tem apelado para Deus, você não tem buscado a Deus. Você não tem apelado para a fé, minha amiga e meu amigo. Mas quando você faz isso, quando você faz um pacto com Deus, minha amiga e meu amigo, as coisas começam a mudar. Eu gostaria de convidar você a fazer isso nesse domingo. Em todos os centros de ajuda nós temos o tratamento, todos os domingos, inclusive, eu gostaria que a câmera mostrasse aqui, nós realizamos esse tratamento, onde as pessoas elas trazem a água, essa garrafinha com água, se a câmera puder mostrar aqui, isso mesmo, obrigado. E as pessoas trazem essa garrafinha com água e elas fazem uso do tratamento. Elas fazem uso do tratamento, elas trazem essa garrafinha e ela é consagrada, ela é ungida. E quando essa água ela é ungida, então, minha amiga e meu amigo, o poder de Deus entra em ação para curar o doente, para libertar o viciado, para transformar a família. Minha amiga e meu amigo, você vai assistir agora, como nós temos mostrado em todos os programas, histórias verídicas de pessoas que fizeram uso da água. E o impossível se tornou possível por meio da fé. Eu gostaria que nesse domingo você estivesse em um dos centros de ajuda e trouxesse com você uma garrafinha com água como essa e, minha amiga e meu amigo, recebesse a ajuda necessária. Acompanhe esse testemunho. Minha família conhece o Centro de Ajuda já tem mais de 25 anos. Mas já faz uns tantos anos que eu me afastei. Há uns meses atrás, eu voltei para o Centro de Ajuda através do tratamento espiritual. Eu não dormia, eu chegava a ficar 2, 3 dias sem dormir, parecia um zombie. Eu tinha medo da noite, porque eu não conseguia dormir de noite, eu só dormia quando tivesse sol. Então eu ficava a noite toda acordada até ficar de dia, aí é que eu tentava dormir, porque à noite era o meu maior pesadelo. Então começava a chegar às 6, 7 da noite, já está escurecendo, eu já sabia que eu não ia dormir e eu ficava aterrorizada. Não dormia, era super deprimida, muito nervosa, eu era uma pessoa completamente descontrolada. A minha mãe fazia o tratamento espiritual e ela passou a dar-me, que era para eu me acalmar um pouco, para eu conseguir dormir. Minha vida estava pior, não tinha como.
E eu fui tomando o tratamento espiritual mesmo antes de ir para o centro de ajuda. Quando eu cheguei no centro de ajuda com o meu próprio tratamento espiritual, o primeiro sintoma da cura foi o dormir. Eu já conseguia dormir de noite. Descobri o real poder do tratamento espiritual. Ou seja, eu encontrei para mim dormir durante a noite, ser uma pessoa extremamente mais calma, ver a vida de uma outra forma. Então aí eu descobri que eu podia usar esse tratamento espiritual para muito mais coisas. Então, dentro da minha casa, o ambiente era terrível. Eu e meu marido, a gente não tinha muita comunicação, porque também a gente já vinha de uma separação de 5 anos, que acabou de juntar, era muita coisa junta, não tinha como a gente se entender. E eu passei a dar o tratamento espiritual a ele. Eu usava na comida, ele pedia um café, punha no café, e o ambiente foi melhorando. Aí um dia o meu marido fala para mim: eu quero ir no centro de ajuda contigo. Eu falei: ótimo, porque eu consigo ver a mudança em ti, eu consigo ver algo diferente. Só que aí, bora. Nessa semana, ele magoou o pé, estava muito mal, foi para o hospital. Chegou no hospital, falaram para ele que ele tinha o osso fraturado e atingiu o tendão. Ele ia ficar manco, o pé dele já não ia ficar direito, ele já ia ficar manco. Então, imediatamente puseram gesso, deram-lhe as canadianas, que ele já ia usar sempre. E eu dei-lhe a água, eu falei: não me preocupa, vai ficar tudo bem. E ele muito nervoso, e eu sempre calma, ele falava: mas, poxa, porquê que tu não me acompanhas no meu stress? Eu disse: porque eu não tenho stress. Confia em mim, que eu confio no meu Deus. Preocupa. Aí uma semana depois, ele tem que fazer a consulta no hospital, tendo em conta que no primeiro dia que ele foi, os médicos ficaram tão confusos porque a fratura no osso dele era terrível, o tendão então não tinha solução. Volta para o hospital, o médico olhou para o raio-x, olhou para o pé dele, ficou confuso, chamou outro médico, veio os dois, falaram: mas o teu pé não tem nada. Não tem nada? Não, mas ok, chamou um outro médico para checar e o pé dele estava completamente bom. Ele voltou para casa sem gesso, sem canadiana, sem nada. Para reconfirmar, a semana a seguir chamaram ele para mais uma consulta e o médico disse: olha, a gente não precisa te ver mais porque teu pé não tem absolutamente nada. E ele falou para mim: poxa, teu Deus é grande. Então foi assim uma coisa espetacular. O tratamento espiritual mudou a minha vida. Meu nome é Poliana, eu moro em Londres. Eu achei um tumor, um caroço nos meus seios e eu pensei e chequei na internet e vi que tudo que eu senti eram os sintomas de câncer. Era queimor nas axilas, queimor nos seios, os seios quentes. E eu vim aqui na igreja, conversei com o pastor me disse que era para mim continuar usando a água que eu estava usando, fazer o propósito de oração, usar o óleo que eu tinha em casa, eu tomava o óleo, eu passava o óleo, e mesmo assim era para mim ir ao médico. Eu fui ao médico, chegando no médico, a médica me disse que tinha achado realmente o tumor, que se eu queria fazer o exame naquele momento, se eu queria esperar 3 semanas. Eu falei que eu queria esperar 3 semanas, que eram as semanas que eu acreditava que o Senhor ia assumir esse caroço para mim, ia me dar uma solução para o meu problema. E eu esperei as 3 semanas, eu usei a água, usei o óleo, eu orava, eu buscava o Senhor. E nessas 3 semanas eu voltei ao médico, porque estava combinado de eu voltar ao médico para fazer o exame ou ir fazer um scan dos seios para ver se o caroço tinha sumido ou não. Na minha cabeça, se tinha sumido ou não. Eu creia que tinha sumido. A médica achava que eu teria que fazer o exame. E quando eu fiz, ela checou no consultório mesmo para ver se eu já ia fazer o scan, ela não achou nada. Sumiu o caroço. Em 3 semanas o caroço sumiu, os queimores sumiram, não sinto os seios quentes mais, não sinto nada mais. E foi assim que a água resolveu minha vida. O caroço que eu imaginava ser um câncer. E sumiu, graças a Deus.
Graças a Deus. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Caso você tenha, segure o seu copo com água, onde nós iremos falar com Deus em seu favor. É momento de oração. Ó Deus Todo-Poderoso, nós, pela fé, clamamos a Ti por todos os que nos assistem. Meu Pai, pessoas que trazem consigo situações, problemas, há aquelas que de repente até têm pensado em se matar, em morrer, essa é verdade, porque não aguentam mais de tanta dor e sofrimento. Mas que nesse momento, assim como a nossa voz, a nossa imagem chega até ela a luz, chega até ela, meu Pai, o Teu poder, para arrancar essa força negativa, esse espírito imundo, e que essa pessoa receba, meu Deus, a luz, a força, para que ela possa dar a volta por cima. Nós abençoamos essa água, para que essa pessoa receba força e vigor para reagir contra essa situação. Nós determinamos isso pela fé, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Beba da água, ela está abençoada. Graças a Deus, minha amiga. Agora, claro, não fique na dependência dessa oração. Essa oração não é para, enfim, resolver a situação da sua vida, é para fortalecê-lo. Você precisa buscar ajuda, você precisa dar um passo. Minha amiga e meu amigo, ainda hoje, sexta-feira, vai em um centro de ajuda. Eu estarei ali em Kilburn. Você que mora ali em Kilburn, eu estarei à sua disposição para falar com você, para atender, para impor as nossas mãos e determinar uma mudança na sua vida. Nos procure, Kilburn High Road, número 234. Se você mora aqui em Finsbury Park, aqui na redondeza de Finsbury Park, você pode estar aqui na nossa sede nacional, Seven Sisters Road, número 232, aqui com o pastor Edmilson, tá certo? Caso você mora em outra parte aqui de Londres, ou de repente na Europa, ou no mundo, você pode procurar o endereço mais próximo da sua casa pelo website, centrodeajuda.com, tá certo? Olha, que Deus abençoe, tenha um ótimo final de semana e até a próxima semana.